coisa. Você que é portador da Bíblia Sagrada, o livro dos livros, a Carta Magna, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, o capítulo 5, versículos 22, 23 e 24. Gênesis capítulo 5. Se você perceber que está próximo de um irmão, um amigo, um companheiro que não possui um exemplar da Bíblia, compartilhe com ele. E aqui na minha retaguarda também, vocês podem aperceber-se a leitura. Gênesis capítulo 5, versículos 22, 23 e 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu quero respaldar nessa verdade intangível, expressiva da palavra de Deus, falar sobre o tema 3 características na vida de Enoque. Os irmãos podem repetir comigo essa fraseologia bíblica e profética? Vamos lá? 3 características na vida de Enoque. Só vocês. 3 características na vida de Enoque. Somente os varões. 3 características na vida de Enoque. As varoas agora. 3 características na vida de Enoque. Toda a igreja agora. 3 características na vida de Enoque. Somente os anciãos agora. Só nós dois e os 24 no Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, reconheço que este tema é laureante, sugestivo, palpitante, relevante nas Escrituras. É um tema revelatório, praticamente inesgotável. O pregador mergulha e pode extrair grandes e profundas revelações no que tanto diz respeito ao palco das profecias bíblicas, chamado de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas eu vou vislumbrar, mas eu quero tecer comentários aqui com vocês, porque eu acredito, irmãos, esta noite, piamente, e fazendo conjecturas como profeta, arauto, emissário, porta-voz, intérprete dessa palavra, eu acredito piamente que eu estou pregando para a igreja do arrebatamento. Somos integrantes da igreja do arrebatamento. Quem aqui é candidato aos céus em glória? Assim eu creio. Somos a última geração de pessoas que perdeu a terra. 5 continentes e os 7 mares. Glória a Jesus. Há um contingente de 7 milhões, 150 milhões de pessoas no globo, e apenas salvos em todo o mundo 1 bilhão e 500 milhões. Triste, lamentável. A quem manda aqui? Levante as suas mãos aos céus e glorifique a Deus.
vida de Enoque. Automaticamente, 3 características na vida da igreja do arrebatamento. É bom salientar, irmãos, eu quero salientar. É bom salientar, eu quero salientar que o Senhor vai arrebatar a igreja. E a igreja será tirada de dentro da igreja. Eu vou falar assim com mais minúcias para você compreender. A igreja do arrebatamento, ela será tirada de dentro da igreja. Eu não estou falando da igreja local e nem da igreja no sentido universal. É a igreja espiritual. Porque quando a trombeta soar, vai subir assembleianos, metodistas, do Brasil para Cristo, do avivamento da fé, da batista, da renovada, mas vai subir crente preparado. Você pode glorificar Deus aí? Uma vai subir, mas a outra vai ficar. Uma vai subir e a outra vai sofrer os flagelos apocalípticos. A ira de Deus que vai ser desencadeada, chamado de grande tribulação. Lança a pergunta e não responda para mim não, responda para Deus. Qual a igreja que você pertence? Qual a igreja que você é integrante? A que vai subir ou a que vai ficar? Glória a Deus! Glória a Deus! Agora percebam comigo aqui uma coisa. Percebam comigo. Percebam comigo. Eu estou falando da igreja que vai subir, da igreja que vai ficar, porque existem 2 Enoques na Bíblia. Dois personagens chamados Enoques na Bíblia. Só que um representa a igreja que vai adentrar o palácio cristal, o pavilhão eterno. E o outro Enoque representa a igreja morta. Aleluia. Em Gênesis 4:17 fala do Enoque, filho de Caim. Jesus. Aleluia. Este Enoque, filho de Caim, representa a igreja mundana, materialista, profana, morna e apóstata. Pastor Marcos Altalaia, o que é apostasia? É o abandono da genuína, autêntica e verdadeira fé. E nós estamos vivenciando um clima de apostasias generalizado. E a apostasia que estamos vivendo hoje, ela possui 3 pilares. São 3 pilares. O que é pilar? É aquilo que traz e dá sustentabilidade. Esses 3 pilares que eu vou citar aqui, irmãos, traz sustentabilidade ao clima de apostasias que estamos vivenciando hoje. Qual é o primeiro pilar que sustenta a apostasia? A remoção dos marcos. Segundo pilar, perda dos valores. Terceiro pilar, quebra dos paradigmas. Você pode glorificar Deus? Aí, irmãos, estamos vivendo isso hoje. Perda dos valores éticos,
os marcos antigos e quebra os paradigmas. Aleluia. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que esta igreja não é profana, ela é santa. Ela é pura. Ela não tem rugas e nem máculas. É a noiva do Cordeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, irmãos, o Enoque que eu estou tecendo comentários aqui, eu pretendo mergulhar um pouquinho, é o Enoque que tipifica a igreja do arrebatamento. E esse Enoque está em Gênesis 5:18. Enoque, filho de Jarede. Enoque, filho de Jarede. Este sim representa a igreja do arrebatamento. Aleluia. Agora, irmãos, ouça uma coisa aqui, com muita cautela e com muita alegria e singeleza de coração. Quais são as 3 características salientadas aqui, retratadas aqui neste perfil bíblico? Quais são as 3 características da vida de Enoque? A primeira, irmãos, é extraordinária. Eu admiro esse assunto. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem a igreja que anda e tem a igreja que não anda. Tem a igreja que tem e tem a igreja que não tem. Tem a igreja que pode e tem a igreja que não pode. Tem a igreja quente e tem a igreja morna. Tem a igreja dos céus e tem a igreja do Egito. Qual igreja que você tem? Se você é integrante da igreja do arrebatamento, tipificado no Enoque, filho de Israel, levanta as suas mãos e glorifica a Deus. Enoque andava com Deus. A igreja do arrebatamento, ela anda com Deus. Tem pessoas por aí, irmãos, querendo andar com pessoas famosas, renomadas, intelectuais, artistas, atores, atrizes, mas o bom mesmo é andar com Deus. Aleluia. Existe uma palavra de duplo sentido, dupla profecia. Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Fala com Israel, mas fala com a igreja também, a Israel espiritual. Aleluia. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Quantas pessoas, irmãos, cantam e nós conhecemos nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu adorei seu amor.
dinheiro no bolso, conta bancária recheada. Eu quero ver você marcar encontro com Deus no deserto, com uma alegria. Eu quero ver você marcar encontro com Deus, como Daniel, na cova dos leões, mas o quarto homem está lá. Eu quero ver você marcar encontro com Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente. Mas daqui a pouco, irmão, nós teremos um bom encontro, sem sofrimento. A trombeta vai soar e vamos encontrar com Jesus. Os ares! Quem tem essa bendita esperança que não murcha, que não morre, que não perece, levanta as suas mãos e glorifica a Deus. Daqui a pouco a trombeta vai soar. Andar com Deus em comunhão. Andar com Deus em consagração. Andar com Deus com a vida no altar. Andar com Deus escondido atrás da cruz de Cristo. Andar com Deus sem ser profissional do Evangelho. Andar com Deus sem ser artista de culto. Andar com Deus na chama do avivamento. Andar com Deus com a família no altar de Deus. Andar com Deus com a prosperidade bíblica. Andar com Deus confiando nele. Andar com Deus comunicando com ele. Andar com Deus relacionando com ele. Aleluia. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é somente Enoque, filho de Jared, que tipifica uma figura da igreja do arrebatamento. Elias também. Elias também. E o profeta Elias, meus irmãos, estava terminando o seu ministério público. E antes de Deus tomar Elias de Eliseu, a Bíblia diz que Elias passou por 4 estágios. A nossa vida tem estágios. Na igreja do arrebatamento tem estágios. Aleluia. Se você verificar a Bíblia, em 2 Reis, capítulo 2, você observa que Elias partiu com Eliseu de Gilgal. O ponto de partida é Gilgal. Gilgal, irmão, significa círculo. É o lugar da renovação. E a palavra Gilgal, irmão, no hebraico é Golgolete. E a palavra Golgolete é Gólgota. Tudo começa no Calvário. Se você entender, tudo começa na cruz. Aleluia. Cruz é lugar de renúncia. É lugar de abdicar-se. Não existe evangelho sem cruz. Alguns estão pregando o evangelho sem cruz, mas o evangelho que nós conhecemos tem cruz. Tem marcas de Cristo, é sofrimento, mas é gratificante servir a Deus. Então o primeiro estágio foi Gilgal. Segundo estágio, Betel, que significa casa de Deus. Terceiro estágio, Jericó, que é uma figura do mundo, cidade da maldição. Quarto e último estágio, Jordão, que significa aquele que desce. A igreja do arrebatamento tem que descer. Mergulhar, irmão, mergulhar nas asas da humilhação. Lá fora, no mundo secular, materialista, quando uma pessoa galga uma posição, alguém diz, fulano, Beltrano, ciclano, subiu um degrau. Aqui não sobe, aqui desce. Aqui desce os degraus da humilhação.
porque o Senhor está me enviando. Tem uma conotação missiológica. Enviar, irmãos, é missões. Aleluia. A igreja do arrebatamento tem que andar fazendo missões. Agora, irmãos, só para nós aqui. A Bíblia diz em 2 livro dos Reis, capítulo 2, o versículo 11, a parte A. E sucedeu que, indo eles andando e falando. Enoque andava com Deus. E Elias também andava e falava. Sucedeu que, indo eles andando e falando. Olha o grande imperativo. Marcos 16:15. Ide. Para aí você tem que locomover. Pregai. Para pregar você tem que falar. Verbalizar. É locução, voz. Ide andando. Pregai, falando. Ide andando. Pregai, falando. Ide andando. O que eu compreendo, irmãos? Eu sou racional, você também. Nós não somos máquinas e nem autômatas. Irmãos, lá no Japão já faz robô que chora. Imagina eu e você, que somos seres humanos e seres coletivos. Glória a Deus. Não somos máquinas, irmão. O que eu compreendo, irmãos? Elias foi tomado de Eliseu andando e falando. E a igreja será arrebatada em meio ao triunfo e pregação do Evangelho. Glória a Deus. Agora, irmão, uns andam e falam, outros andam e choram. Vou repetir. Uns andam e falam, outros andam e choram. Mas a Bíblia diz assim lá no Salmo 126, verso 6: o que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o resultado, trazendo consigo os resultados. Vamos fazer que nem o irmão fez ali, irmão? Vamos falar, ô glória, vai, ô glória. Mais forte. Que maravilha. Andando e... Agora, irmãos, fique tranquilo. Eu vou pregar toda a mensagem. Nem que eu tenha que pincelar o histórico. Fique tranquilo que eu vou entregar tudo. Tá? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Coloca aqui para mim, por gentileza. Gênesis, o capítulo 6, o versículo 9. Eu gosto da preciosidade, do valor escriturístico deste grande versículo. Gênesis 6, 9. Aleluia, meu Deus. Eu vou contar de uma vez e quero que vocês leiam. Bem forte e alto. 1, 2, 3. Irmãos, na época da geração do patriarca, do pregoeiro Noé, era uma época de degradação moral, declínio espiritual e também inversão de valores. Na época de Noé, o pecado também havia proliferado. A humanidade estava agonizando, mergulhado no verdadeiro caos. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça de Noé. Não achou graça em
profética. Deus ordenou Noé confeccionar uma arca e deu a planta, deu o projeto. Deus é arquiteto por excelência, projetista por excelência. Eu já vi, meus irmãos, engenheiros, pedreiros, projetistas fazer muro de argamassa, tijolo e pedra, mas o nosso Deus faz muro de água. Levou quantos anos, irmãos? 120 anos. Confeccionando, alguns amigos ajudavam, outros soldaram, faziam chacota dele. Esse velho é caduco. O povo não conhecia porque era chuva, eles conheciam o orvalho. Não chovia, era orvalho. Que caía na terra. Esse velho está, ó. É louco! 120 anos. E Noé pregando, irmãos. Arrependemos. O Senhor vai desencadear o terrível juízo. O dilúvio vai chegar. Está velho, está caduco. Irmãos, é aqui para nós. Eita, Jesus. A Bíblia diz em Gênesis 6,15. Diz que a arca, ela tinha 300 côvados de comprimento. 300 côvados. Um côvado, irmão, na contagem romana, judaica, ela vai com tudo nas mãos, é de 45 a 50 centímetros. Tinha 300 côvados de comprimento, a arca, equivalente a 150 metros de comprimento. 50 côvados de largura, equivalente a 25 metros de largura. 30 côvados de altura, equivalente a 15 metros de altura. Mas segurando a gente. É forte. Aqui é bom. Escola bíblica é bom, né? Escola bíblica de obreiros e membros. Aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, no versículo 16 de Gênesis 6, que a arca tinha andares, segundos e terceiros, baixos e altos. Segundos e terceiros significa o quê? Porque a arca tinha 3 andares. Fala de terceiros céus. Você tem que acompanhar. Fala de terceiros céus. Agora, só para mostrar aqui para nós. Eu já vi pedreiros, construtores civis, fazerem portas e janelas no sentido quê? Literal, lateral. Janela e porta. Nas laterais, irmão. Eu nunca vi janela em cima. Você já viu? Mas Noé fez uma janela em cima. De cima veio a revelação. De cima veio a salvação. De cima veio a válvula de escape. De cima veio o grande avivamento neste lugar. Agora vejam bem, irmãos, aqui para nós. Aqui para nós. A chuva desceu e subiu também. Chuvas desciam dos céus e do abismo. Águas torrenciais brotavam do chão. 40 dias e 40 noites de chuva. Quem fechou a arca não foi Noé, irmãos.
Foi Deus que fechou por fora e dentro do morro. Tem coisa que é por revelação, você não encontra em compêndio, escriturístico, livros. Por que foi Deus que fechou por fora e dentro do morro? Porque Noé, irmãos, era justo, era um homem bom. Quando as pessoas começaram a bater, desesperado, ele poderia abrir. Mas foi Deus que fechou. A oportunidade é de Deus. Estamos no penúltimo período dispensacional, chamado dispensação da graça, que tem mais dois nomes: dispensação da igreja ou do Espírito Santo. A oportunidade está sendo oferecida. A arca da salvação é Jesus Cristo. Noé andava com Deus, irmãos. A arca tipifica Deus, Cristo. Noé andava na arca. Noé andava na arca que tinha comprimento, largura e altura. Mas a igreja que anda com Deus, Efésios 3,18, tem comprimento, largura, altura, mas tem profundidade. Tem crente que não entendeu. Noé andava na arca de comprimento, largura e altura. A igreja do arrebatamento tem comprimento, largura, altura, mas tem raízes profundas. Você tem que ler. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios 3,18. Você tem que ler, tem que ler. Glória a Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Aleluia. Você tem que ler. Quantos acharam Efésios 3,18? Diga amém. Amém. Então eu vou contar com a vez e vocês vão ler, tá certo? 1, 2 e 3. Tem diferença? Mas não tem diferença. A arca tinha comprimento, largura e altura. Mas essa igreja aqui, do arrebatamento, ela tem comprimento, tem largura, tem altura, mas tem raízes profundas. Irmãos, vou dar um objetivo para vocês. Não existe avivamento fora da palavra. O que produz e traz o verdadeiro avivamento é a palavra e o Espírito Santo. O resto é paliativo. Viu, meus irmãos? Paliativo. Pode gritar, esgoelar, gritar. O povo pode até se emocionar, mas não tem solidez, não tem estrutura, não é arraigado, não é fundamentado, porque não tem raízes. Não tem o quê? Profundidade. Vem o testemunho de Jeová, presa fácil. Vem a seitas heréticas, ele é incomodado. E tem crente assim, ele é levado por ventos de doutrinas. Ventos de doutrinas. Mas a igreja que anda com Deus e na palavra, eu duvido. Mas eu duvido um crente cheio do Espírito Santo que lê a palavra, um crente alegre, ser presa fácil. Que forma dele. Aleluia. Eu poderia ficar aqui, irmãos, uma hora, só nesse bloco, mas vamos lá, no segundo. No segundo. Aleluia. Segunda, a Bíblia diz que Enoque gerou filhos e filhas. O que significa isso? O que implica isso, irmãos? A igreja do arrebatamento, ela ganha almas. Eu não sei se vocês já perceberam, irmãos, que o crente que não ama, não prioriza, não valoriza missões, ele é doente. A igreja que não faz missões, ela é parada, inativa, inerte, estagnada.
Mas a igreja que faz missões tem a visão do Calvário, a visão evangelística, irmãos, ela é produtiva, ela é abençoada. A visão de Deus vem para ela. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Enoque gerou filhos e filhas. Salomão diz que quem ganha alma, sábio é. Quem quer ser ganhador de alma? Oh, glória a Jesus. Coisa boa, irmãos. Ganhar almas. Ganhar almas para o reino de Deus. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Agora, irmãos, perceba uma coisa comigo aqui. Será que em meio a essa geração perversa, em meio a essa geração dilacerada, corrompida pelo pecado, será que temos condições de andar e gerar filhos? Não. Temos, irmãos. Temos. Sabe por quê? A corrupção, a degradação moral não era só na época de Noé. Enoque também. Enoque também. Mas a Bíblia diz que Enoque não deixou de profetizar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu faço questão que você abra a Bíblia. Olha só aqui. Judas. Penúltimo livro do Novo Testamento. Judas não tem capítulos. Judas só tem versículos. Abre a sua Bíblia em Judas. Judas, versículo 14, por favor. Judas, versículo 14. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Então eu vou pedir a gentileza, eu vou contar de uma vez e vocês num prato só. Leiam alto-solentemente, bem alto e forte. 1, 2, 3. Gerava filhos profetizando. Aleluia, glória a Deus. Aqui para nós, irmãos, Enoque profetizou a segunda fase da vinda de Cristo. Enoque profetizou a volta de Cristo, o regresso de Cristo em glória. Aleluia. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá. Olha na visão de Zacarias. O monte se fenderá, formando uma grande cratera. Se fenderá no meio. E Jesus vai instaurar o milênio e julgar as nações no vale de Jeosafá. Levanta a sua mão. Então Enoque profetizou a vinda de Cristo em glória. E por que você não profetiza a iminente volta de Cristo? Tomando o gancho aqui do pastor Daniel Cirilo, ele expressou aqui, irmãos, em alto e bom som, é verdade. A mensagem do arrebatamento está desaparecendo dos púlpitos. Poucos são os pregadores que ventilam, dissecam e fazem notório essa palavra. Pastor Marcos Atalaia, por que a mensagem do arrebatamento está desaparecendo dos púlpitos? Porque não dá ibope. Sabe o que dá ibope hoje? Deus vai te dar. Receba a chave. Toma o envelope. Receba um carro novo. Salomão diz que a sanguessuga tem duas filhas. Dá. E a espinha dorsal do cristianismo, o ponto neurálgico do cristianismo não é você pedir, é você se doar. Agora hoje é uma barganha, irmão, é um negociado terrível com Deus. Senhor, se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu te ensino.
calado? Ou a voz profética está silenciada? A Bíblia diz, Isaías 62:6, a última parte: não haja silêncio em vós. Irmãos, a voz profética não pode ser emudecida. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja e pelo pastor que vocês têm. Prioriza a palavra. Tem lugar, não é o crédito, eu estou falando é conhecimento de causa. Tem lugar por aí que eu chego, irmãos, que é louvorzão, louva, passa lá 20 minutos para a palavra. Falei, tá bom, deixa eu trabalhar aqui lá, deixa o povo não quero mais. Fazer o quê? Meu Deus. Jesus não disse ide cantar, ele disse ide pregar. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Tinha mais pães ou mais peixes? Mais pães, irmão, mais pouco povo. O louvor alega, mas a palavra edifica. O louvor fala comigo, o louvor alega, mas a palavra edifica. Levante as suas mãos e glorifique. Enoque gerou filhos e filhas. E por que você não profetiza? Para ganhar algo. A voz profética não pode ser silenciada. E o diabo já conseguiu fechar a tua boca. Tu tens vergonha de dizer que é crente. Tu tens vergonha de carregar a Bíblia. O Senhor está de olho em ti. Olha para cá. Bendito Deus. Glória a Deus. Uma mulher fica grávida, gestante. No período de 9 meses, ela sofre, enjoo, é mal-estar, fome. Mas uma mulher, irmãos, quando ela fica no processo de gestação, tem mulher que perde o filho, chamado de aborto. Perde o filho prematuramente. Por que ela perde? Porque não tem saúde uterina. Ela não tem saúde uterina para segurar o filho. Aleluia. Mas eu louvo a Deus que essa igreja aqui tem saúde espiritual. Ela vai segurar os filhos da palavra. Ela vai gerar na palavra. Tem mulher que tem um problema de esterilidade, não é isso, irmãos? Ela não pode engravidar. E tem homem também que tem um problema de esterilidade. Eu estou falando agora de esterilidades espirituais. Mas a palavra de Deus na minha boca é profecia. E eu vou profetizar com os olhos abertos. Esta noite o Senhor mandará um grande avivamento. Um avivamento pela palavra. Um avivamento genuíno, autêntico. Um avivamento sem mistura. O Senhor vai te dar saúde espiritual. E você vai ganhar almas para o reino de Deus.
João, versículos 1 e 2, não tem capítulo também. Terceira epístola universal. O apóstolo João, versículos 1 e 2, por gentileza, faça isso. Amém. Vou contar de uma vez e vocês leiam, tá? Versículos 1 e 2. 1, 2, 3. Só pode gerar quem tem saúde. Olha as palavras de João aí, irmãos. Palavras expressivas com muito amor. Ao presbítero amado Caio, que na verdade eu amo muito. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. A alma tem que ir bem, irmão. Olha. Já que eu estou falando de gerar filhos e filhas, é a segunda característica da vida nova. Eu vou profetizar aqui esta noite. Estou emprestando a minha boca para o Espírito Santo. Eu vou profetizar aqui esta noite saúde emocional, física e espiritual. Vou dizer de novo: saúde emocional das emoções, saúde física. O Senhor vai curar pessoas aqui. Receba também saúde espiritual. Expressão de Paulo aos crentes da Galácia: filhinhos, por que de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Paulo sentiu na pele a dor parturiente. Que palavra é essa? Dor de parto? Ei, Deus. Aleluia, Deus. Ministério tem preço. Chamado tem preço. Tem. Vocação tem preço. Tem. Para fazer o evento esse tem preço. Tem. Mas vale a pena. Sabe por quê? Depois que o filho nasce, é alegria. É vitória. Cristo está sendo formado em vós. Tem dores de parto, sim. Aleluia. Mas a bênção é grande. Irmãos, e para terminar, esse terceiro tópico só vou dar uma pincelada. Não mais tempo. Deus o tomou para si. Nos fala da iminente volta de Cristo, o regresso de Cristo, o arrebatamento da igreja. Aleluia. E aqui, irmãos, nesse terceiro e último ponto, eu só vou abrir aqui os subpontos. Eu vou subdividir aqui nesse terceiro ponto 3 pontos. 3 pontos. Só vou falar, não vou pregar. 3 propósitos para o arrebatamento da igreja.
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Existem duas ressurreições: a da bem-aventurança, da vergonha e desprezo eterno. Duas ressurreições: a da bem-aventurança e da vergonha e nojo eterno. Aleluia. Depois, você que está anotando, pode anotar aí, Daniel 12, 2. Não vou citar porque não está mais tempo. Daniel 12, 2, pode anotar, você que está anotando. E Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 55: eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível, físico, material, humano, perecível, se revista da incorruptibilidade. É isso que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível, físico, material, humano, perecível, se reviste da incorruptibilidade, é isso que é mortal, se reviste da imortalidade, então cumprir-se a palavra que escrita está: tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. Segundo propósito da igreja do arrebatamento: os crentes vivos serão transformados e arrebatados. Não é arrebatado e transformado. Transformados e arrebatados. Levante a sua voz e glorifica a Deus. Então você que está anotando, não vou citar, dá tempo. Coloca aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 3 ao 18. Terceiro e último propósito do arrebatamento: Tribunal de Cristo, lugar do pagamento. Tribunal de Cristo, lugar dos galardões. Festa dos galardões. Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 11 ao 15. Diga amém? Irmãos, só que vamos discutir que o Espírito do Senhor intercale no seu coração estas palavras vivas. E eu oro que você continue andando, gerando filhos e filhas, porque daqui a pouco a trombeta vai soar.